Olá, caríssimos, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o clipe de imagens no ArcGIS. Eu sou o Délio, sou engenheiro cartógrafo formado na Unesp. Desde a minha formação tenho atuado com sistemas. Hoje eu sou analista de sistemas da Data2Market e trabalho também aí mexendo um pouquinho com ArcGIS. Tá, meus contatos, qualquer dúvida, sugestão ou comentário, fique à vontade para estar entrando em contato comigo. Eu recebi um e-mail depois do último vídeo, onde a gente publicou, aí falou um pouquinho sobre o clipe de feições, né, para fazer o recorte em linha de ponto, em polígono. Um e-mail questionando, e se fosse com imagem, como que faria? E aqui hoje a gente vai falar sobre isso aí. Vai falar sobre uma dica também aí que pode ser usada para todas as ferramentas, todos os tools aí do GeoProcess. Vamos lá então. Tenho aqui um layer, um recortezinho de municípios, tá? E tenho também uma imagem que a gente baixou aí do site do IBGE. Vamos lá então. A ferramenta de clipe para imagem, ela vai estar em Data Management Tools, Raster, Raster Processing, Clip. Vamos clicar duas vezes. Aqui na ajuda da ferramenta a gente vai ter um descritivo do que é cada parâmetro e vai ter também a questão da licença. Está disponível para o ArcView, ArcEditor e ArcInfo. Vamos lá. Parâmetros. Input Raster é o raster onde eu vou dar o clipe. Output Extent. Aí aqui começa a brincadeira agora para fazer o clipe. Nós temos aí 3 formas de fazer o clipe. A primeira é a seguinte. A gente entra digitando o valor do Y máximo, Y mínimo, X máximo, X mínimo. Ok. Aí eu vou dar as coordenadas do retângulo, que é o retângulo envolvente aí. Minha imagem vai ser no formato retangular aí, baseado nesse extent que eu digitar. Uma outra forma da gente fazer isso é quando a gente tem um polígono para servir de máscara. No caso, a gente tem um layer de municípios aqui com vários municípios que a gente pode usar de máscara. Vamos usar então o layer de municípios. Ok, criamos o layer de município. E agora? A gente tem o parâmetro aqui, Use Input Features for Clipping Geometry. Já vamos falar dele. Nós temos o Output Raster Dataset, que é o diretório final aí da imagem, né, o geodatabase final. E o NoDataValue é um valor que a gente pode colocar se naquela posição não tiver nenhum valor para o pixel. Tá? Se o recorte que a gente for fazer cair fora da área da imagem aí. Vamos deixar sem valor. Ok. Até agora a gente escolheu aqui o Output Extent. Certo? Se a gente executar agora a ferramenta, a gente já consegue executar. Todos os parâmetros obrigatórios já foram. O que vai acontecer? A imagem vai ser recortada pelo extent todo aqui dos municípios, que seria esse retângulo envolvente aqui aproximadamente, ok? Mas não é isso que a gente quer. A gente vai fazer 2 suposições aqui. A primeira suposição, a gente quer o perímetro de uma cidade, ok? E o outro a gente quer o retângulo aí que envolve uma cidade. Então vamos lá, deixa eu maximizar aqui. A primeira opção, vou usar municípios. Não vou marcar essa opção de Use Input Features for Clipping. Por quê? Se eu coloco o Output Extent como municípios, mas não marco essa opção, eu vou ter o recorte pelo retângulo envolvente aí dos municípios. Tá? E aí vem a dica. Não quero por todos os municípios. Se eu deixar do jeito que está, como eu já falei agora, a gente vai recortar pelo retângulo envolvente de todos os municípios. Tá? Não é o objetivo. Vamos selecionar aqui um município e vamos executar dessa forma. A gente vai ver que ele vai recortar a imagem, tá, pelo retângulo envolvente aqui do município. Vamos lá, podemos pôr para executar. Acabou o processamento, deixa eu desmarcar esse layer aqui. E aí vamos só arrumar as bandas
dar um zoom lá. Certo. Aí a gente pode observar aqui no recorte, tá? Que o recorte foi feito, tá? Somente para a feição que estava selecionada. E aí, eu vou repetir a dica que eu dei para qualquer ferramenta de GeoProcessing que a gente for executar. Se eu tenho alguma feição selecionada, ele só vai executar para as feições selecionadas. Ele não vai executar para o dataset inteiro. Como eu só selecionei esse município, não marquei aquela opção de use input features, ele cortou pelo retângulo, tá, envolvente aí pelo extent do município. Ok, mas e aí se a gente quiser fazer um recorte perfeito pelo perímetro do município, né, para seguir rigorosamente aí o contorno? Vou voltar outra imagem aqui. Vamos lá novamente. Clip. Nosso input raster aqui. Output extent municípios. Ele já está selecionado o município que a gente quer. Vou selecionar os input features for clipping geometry, que aí ele vai cortar pelo perímetro. Vamos dar OK. Ele vai processar agora. Ele acabou o processamento aqui. Vamos desligar aqui então o layer original. A gente percebe que ele fez o recorte aí perfeito usando o perímetro do polígono, tá? Que a gente havia selecionado. Ele fez o recortezinho aí. Uma última dica é o seguinte. E se eu tiver dois polígonos selecionados, por exemplo? Vamos fazer o teste. Vou selecionar esse polígono e esse. Arc to Box, Clip. Vamos lá selecionar a ferramenta, ou o layer. Vamos selecionar o municípios, que é o corte. Então já selecionei o Output Extent. Vamos marcar aqui. Se a gente não marcar, ele vai cortar pelo extent das duas features selecionadas. Não é isso que a gente quer. Vamos recortar pelo perímetro. O que ele vai fazer? Ele vai recortar pelo perímetro das duas feições. Ele não vai gerar duas imagens no final. Ele vai fazer o recorte aqui pelo perímetro do que está selecionado. Vamos processar então. Vamos ver no que vai dar. Ok, finalizou. Vamos dar um pan aqui. Tirar o original. Nós temos aí então a imagem recortada, tá? Pelo perímetro que a gente tinha, dos polígonos aí que a gente tinha selecionado. Ele fez o recorte, onde não tinha imagem aqui ele deixou preto, né? Que já estava setado antes. E é isso aí. Hoje a gente fez esse recorte. Vimos também a questão da seleção de feições para executar ferramentas do Toolbox. Tá? É isso por hoje. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Já sabem, qualquer dúvida podem enviar um e-mail. Muito obrigado e até a próxima.